Olá pessoal, novamente aqui com vocês. Nós vamos continuar nossa conversa sobre os Netzarim, esclarecendo alguns pontos importantes, destacando como se identificam, o que fazem, como é que eles entendem o texto das Escrituras e o que eles têm, de fato, preservado até o dia de hoje. De antemão, tudo isso que eu vou dizer aqui para vocês está disponível detalhadamente dentro do livro confeccionado e publicado por mim recentemente, com relação ao título chamado Dos Detritos aos Manuscritos, Caminho de Volta aos Originais em Hebraico, a partir do fio de Ariadne, ou seja, através do fio de Ariadne, que é exatamente esse retorno aos originais, retorno aos textos hebraicos, confronto desses textos ainda originais do século I com manuscritos do Mar Morto, junto com todo um trabalho realizado de pesquisa, de estudo, à disposição de vocês. O livro está vendo na plataforma Google Play Livros, também na Apple Books. Então vamos lá. Então, antes de iniciarmos essa questão, nós precisamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, o termo usado de forma muito comum, que é messiânico, que é frequentemente utilizado pelos cristãos, que são os seguidores, né, do cristianismo de Paulo, foi feito dentro de uma visão ótica de Paulo, né, dentro daquele contexto que a gente chama de evangelho grego. Então, para evitar confusões, então o que vai ser colocado? O termo, a expressão em hebraico utilizada pelos Netzarim é Meshikim, não é messiânico, ok? Então, se você perguntar se os Netzarim são messiânicos, a resposta é não, não são. Os Netzarim, eles são e se reconhecem a si mesmos e entre si como Meshkim, que significa os legítimos seguidores da Torá ensinada pelo Rabi Yehoshua, antes das traduções para o grego e outros idiomas. Então, a partir desse entendimento muito claro e inequívoco, né? Então, nós vamos entender que quando eu falar sobre Netzarim, eu estou falando do evangelho hebraico, ok? Então, assim, e aí a gente já começa a perceber que existe uma outra situação. Nós temos, então, o evangelho grego e o evangelho hebraico? Sim, nós temos. E isso é detalhadamente explicado nesse meu livro. É uma obra de autoria de Irmiyahu Ben Davi, disponível nas plataformas aí, né? Então, assim, só como título de ilustração visual, eu vou mostrar algumas páginas aqui para vocês que também se encontram no livro, disponíveis para vocês fazerem uma conferência, né? Individualizada. Que, assim, eu sempre eu acredito que você sempre tem que mostrar a fonte, né? E é isso que eu estou fazendo agora. Porque quando você mostra a fonte, você tem uma referência, você tem algo que possa, a partir dali, conversar, aprender, estudar, dialogar, que é o principal. Então, alguns termos utilizados são diferentes do que você vai encontrar nas suas traduções, porque são os termos originais. Então, você vai encontrar Kehilot. Kehilot é a comunidade sinagogal, né, da sinagoga, que é um local chamado Beit HaKnesset, né? Então, isso é um termo que foi traduzido de várias formas. Não vou dizer como foi traduzido, vou dizer como é que está lá escrito no texto hebraico. A palavra, por exemplo, bem-aventurados ou até felizes, não existe essas palavras no hebraico com esse significado. Existe Ashrei. Ashrei tem um significado de felicidade, mas uma felicidade espiritual, não é material. Então, tem várias coisas, né, que são importantes, né? Um termo utilizado, sede de justiça, justiça é tzedakah, aí você vai encontrar no livro vários livros escritos sobre isso, inclusive Salomão e por aí vai, né? Então, assim, esses aspectos são importantes. E de onde isso foi tirado? Como é que foi reconstruído esse livro, né? Através de manuscritos em hebraico, Pesukim, que é um termo que depois vocês podem familiarizar, lendo o livro vão entender, questões que envolvem papiros, o P64, papiros P86, que datam do ano 300 até o 399, e outros documentos históricos, todos detalhados aqui nesse meu livro, né? Explicando detalhadamente a fonte, de onde que foi tirado, etc. e tal.
E a partir daí vocês vão ter uma leitura muito clara de Mateus 5, 6 e 7, lá atrás, no século I, no seu original. Tá bom? Estamos à disposição aqui. Mais um outro vídeo rapidinho, dando alguns conceitos que estão nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus e que não estão e nunca estiveram nas traduções posteriores. Traduções posteriores a partir, inclusive, do século 2, 3 para cá. Quer dizer, você tem que fazer um trabalho de pesquisa gigantesco para você localizar e encontrar essas informações, tá bom? Disponíveis no meu livro para vocês lá. Por hora é só. Beijo grande. Tchau!